Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar conosco, falando aos nossos corações, nesse mês que nós estamos privilegiando, estamos falando sobre essa célula tão importante da sociedade que é a família. E para nós fazermos a ambientação do nosso ambiente para a palestra de hoje, que falará sobre as nossas relações familiares, aquilo que nos une, nós vamos ler do livro Luz no Lar, psicografia de Chico Xavier, por espíritos diversos, e essa página em especial pelo espírito Sheila. Luz no lar. Se a tempestade nos devasta as plantações, não nos esqueçamos do espaço divino do lar, onde o canteiro de nossa boa vontade, na vinha do Senhor, deve e pode florir para a frutificação em benefício de todos. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração de nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, prepara-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos, no relicário doméstico, o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré antes de espraiar-se pelo mundo. Não há serviço da fé viva sem aquiescência e concurso do coração. Se possível, continuemos trabalhando sob a tormenta, removendo os espinheiros da discórdia ou transformando as pedras do mal em flores de compreensão, suportando com heroísmo o clima do sacrifício. Mas se a ventania nos compele a pausas de repouso, não admitamos o bolor do desânimo nos serviços iniciados. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aí está Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Nós vamos, nesse instante, convidar a todos para fechar os nossos olhos, entrar em comunhão com o mais alto e deixar o nosso coração falar com Jesus. Divino amigo, o Senhor que está conosco em todas as nossas horas. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento da humanidade, em que nos há de ser dada sempre a oportunidade de nós sermos e de nós fazermos melhor. Permita, Senhor Jesus, que a espiritualidade amiga que nos cerca sustente os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos familiares, o grupo que o Senhor colocou para que nós estivéssemos aqui, vencendo os nossos desafios internos e de relações. Damos graças ao Senhor por tudo e rogamos que o Senhor seja conosco em todas as nossas horas, dando-nos o ânimo e a boa vontade, aonde quer que nós estejamos. Nesta noite também nós pedimos ao Senhor que envolva todos aqueles que aqui vêm à nossa casa espírita, que sintonizam conosco, do plano físico e do plano espiritual. Possamos todos nós ser envolvidos pelas palavras,
da nossa companheira Severina, que trará a reflexão da noite, colocando esperança e boas lições no nosso íntimo. Graças te damos, Senhor, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E nós convidamos, então, a nossa companheira Severina para vir falar para nós sobre as relações. Queridos irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Que bom estar de volta. Esse aconchego, essa energia imperdível para os nossos corações, para as nossas mentes, para os nossos espíritos. Então, há alguns anos, SEBEM dedica o mês de maio inteiramente para reflexões sobre a família. Esse agrupamento de pessoas, de espíritos, tão importantes na nossa convivência e na nossa encarnação. E quando Allan Kardec propõe para nós a seguinte pergunta: o que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam com veemência: seria a recrudescência do egoísmo. Essa é uma questão e uma resposta que vem exatamente ao encontro dos nossos dias. Porque a família, como está posta aos apelos do mundo conturbado, que puxa para as pessoas essa dinâmica agitada, ansiosa, na busca de uma competição que se coloca dentro de um clima social de forma contínua, ansiosa. E para encontrar um lugar ao sol, as pessoas às vezes passam por cima umas das outras. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 773, há a seguinte colocação. E essa pergunta, a 773 e a 774 e a outra 775, é justamente falando de laços de família. Mas nós vamos usar só a 773 agora. Kardec perguntou o seguinte: por que no mundo animal, pais e filhos deixam de se reconhecer quando estes não mais necessitam de cuidado? E aí os espíritos responderam: os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Logo que seus filhos podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está concluída. A natureza nada mais lhe pede. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que veio. Não é o nosso caso, porque nós somos humanos, né? Mas aí a gente pergunta, qual é o papel de cada um de nós no seio das nossas famílias, na constituição de uma sociedade que todos nós ansiamos, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais amorosa. Porque na lei da reencarnação, família, ninguém erra de endereço, já dizia Chico Xavier. Então, eu creio que esse seja o desejo de cada um de nós que está aqui presente e também daqueles que estão no plano espiritual. Uma vida que possa ser vivida de maneira harmoniosa e fraterna, meus irmãos, porque são chegados os tempos de mudança. E Jesus já disse que o seu reino começa com sementes. Queria lhe dizer, então, que o seu reino não começa com a árvore pronta. O seu reino começa e é constituído do transcurso do tempo, com as pequenas sementes que nós pudermos lançar no solo da vida e nos corações. E essas sementes são amparadas pelo tempo, pelo nosso esforço. Haverão elas, certamente, e é da lei, frutificar.
Então, a gente precisa olhar para esse contexto geral que nós estamos vendo aí, sem deixar de perder a noção de que cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, somos corresponsáveis por esse contexto geral. Somos mais do que corresponsáveis, do que nós precisamos voltar e olhar para nós e para aquilo que nos diz respeito, sim, a fim de que a gente possa imaginar, será que eu tenho colaborado com os laços da família que aí está? E o que é realmente fortalecer vínculos? O que é fortalecer vínculos? Principalmente os familiares. Fortalecer vínculos significa criar relações sólidas, baseadas no respeito, no acolhimento e na confiança. Então, nesse limiar da nova era, em que o egoísmo está assumindo uma proporção assustadora, o individualismo, a agressividade, o ódio, enfim, a gente não pode parar e falar assim, e o que eu tenho com isso? Não, nós temos muito a ver com isso. Precisamos fortalecer esses vínculos, sim. Manter os vínculos familiares fortes e saudáveis, apesar de ser extremamente importante, mas é um desafio complexo na sociedade contemporânea. Então, muitas vezes os vínculos familiares ficam fragilizados. Os vínculos familiares fragilizados referem-se à ruptura ou enfraquecimento dos laços afetivos e do cuidado que nós precisamos de ter entre os membros da família, resultando em negligência, numa insegurança emocional e no isolamento, principalmente em crianças, adolescentes e idosos. Então, é preciso a gente ter esse olhar amoroso, esse olhar que nós estamos muitas vezes deixando de fora e achando que não é necessário olhar. E aí a gente vê que diversos fatores podem testar a resiliência dessas relações. Vamos ver. A falta de maiores contatos físicos, isso é importantíssimo. Quase nós não estamos nos abraçando, nós não estamos nos tocando, né? É mais ou menos assim, tchau, oi, tudo bem? Ou então na telinha. Isso testa também a nossa resiliência nas nossas relações. E como é bom a gente abraçar e como é bom a gente ser abraçado. Abraço cura. A falta de tempo e a rotina acelerada. Isso também atrapalha bastante as nossas relações familiares. Porque, de repente, você está conversando com a pessoa e ela está olhando para o relógio. Ou então você quer continuar o papo, mas ela está olhando para um lado e para o outro. Aí você já percebe que a pessoa não quer mais continuar o papo, né? Conflitos de interesses, problemas de comunicação. E aí, no problema de comunicação também é seríssimo, né, gente? Porque, mais uma vez, a telinha é super importante, mas muitas vezes ela está atrapalhando os nossos relacionamentos. E a barreira geracional de gerações, né? E aí começa a ter desavenças, começa a ter as rupturas. Eu não vou mais conversar, eu não vou mais na casa dela, é ela que se vire, ele que se vire, e a gente tem que pensar nisso com muito carinho. Por quê? Porque as divergências de valores e opiniões há um impacto da nova tecnologia, ou seja, o uso excessivo das redes sociais. Também estão atrapalhando, e muito, né? Esse vínculo familiar que nós precisamos e devemos manter. E aí, quando há essa divergência de valores e de opiniões, começa a acontecer outras coisas que nós estamos vendo aí, né? O problema da saúde mental, dos vícios, estão também trazendo
um desabamento sobre as nossas famílias. Esse impacto da tecnologia, né? Esses são alguns dos nossos desafios, dos laços de família. E na visão da doutrina espírita, os vínculos familiares são constituídos e fortalecidos ao longo de múltiplas existências, baseando-se no afeto, na afinidade e não apenas no sangue. Porque a consanguinidade é um mecanismo físico, temporário, que facilita o reencontro. Mas o verdadeiro laço familiar é de natureza espiritual. Portanto, lembremos a fala dos benfeitores. Joana de Ângeles, Divaldo Franco nos diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Mas lá naquele pequeno grupo doméstico, é lá que se inicia a experiência da fraternidade universal. É lá que a gente ensaia os primeiros passos para os nobres comedimentos em favor da construção de uma sociedade mais equilibrada. E ainda nessa mesma obra que nós usamos para essa noite de hoje, Constelação Familiar. Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles nos dizem nesse livro: não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres, ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Portanto, estamos com as melhores pessoas para a nossa evolução. As melhores? Sim. Quem está dizendo? Joana de Ângeles, né? E quem não consegue a capacidade de amar, aquele grupo pequeno, aquele grupo que você está convivendo no dia a dia, dificilmente poderá amar aqueles outros que nem conhecem. Porque o combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando ele é oxigenado pela convivência emocional. Então, em outras condições, trata-se apenas de uma atração física, passageira, de uma libido exagerada, que logo mais tarde vai dar lugar a um desencanto, ao tédio, ao desinteresse. A família, portanto, é um núcleo de... Essa fala também é da Joana de Ângeles. Eu peguei só emprestado. A família, portanto, é um núcleo de aformoseamento espiritual, que enseja aprendizagem de relacionamento exitosa. Também está nessa obra, Constelação Familiar, um livro maravilhoso. Quem ainda não leu, não está perdendo tempo. Pode adquirir com a nossa irmã Joaquina, que ela faz o pedido e está tudo certo. Então, meus irmãos, a reencarnação estreita os vínculos do amor, enquanto as ligações de sangue favorecem o egoísmo, atando as criaturas às algemas das paixões possessivas. A pluralidade das existências nos ajuda mediante a superação da convivência pessoal, união fraterna. E aí, Kardec vem nos dizer no Evangelho, olha como é que essa foto de Kardec está linda, gente. O Camilo, mais uma vez, me superou, né? Olha o que o nosso codificador diz. Há, portanto, duas espécies de família. As famílias dos laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras duradouras fortificam-se pela purificação e se perpetram no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente, desde a vida atual. E Chico Xavier, complementando, destacava que ninguém nasce numa família errada. Ninguém. Está todo mundo na família certa, está tudo certo,
Nós é que temos que tomar tenência, né? Porque a vida utiliza a pedagogia do amor para unir os espíritos. Então, o lar é um laboratório. E o que acontece no laboratório? Uma série de coisas, né? Diversas coisas. Os cientistas vão lá, fazem testes, fazem programações, utilizam vários esquemas lá, até descobrir uma fórmula maravilhosa. Ninguém mais vai ter Alzheimer. A família é esse laboratório, né? Onde a gente aprende a amar com os desafios da convivência. Esses também nos ajudam muito, porque são oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Então, há uma reunião por afinidade e necessidade de reparar erros do passado. Mais uma vez, então, o Livro dos Espíritos vem nos ajudar nessa questão. A 913, graças a Deus, Tiago tem esse aqui da letra grande. Kardec perguntou o seguinte: dentre os vícios, qual podemos considerar como radical? E os Espíritos responderam: temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há o egoísmo. Por mais que se combatam, não conseguireis eliminar enquanto não atacardes o mal em sua raiz. Enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, a esse objetivo. Porque o egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser se aproximar já nessa vida da perfeição moral, deve eliminar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, mais uma lição para a nossa noite, né, gente? Tirarmos o egoísmo, se nós tivermos em algum cantinho do nosso coração ou dos nossos lares. Porque o egoísmo é a raiz profunda de todo o mal, como os Espíritos disseram. Aspirar à perfeição moral, então, exige arrancar essa semente sombria, pois ela sufoca a justiça, o amor, a caridade e anula as mais nobres qualidades. Então, consciente que somos das nossas fragilidades, do perigo que o egoísmo impõe em nossos corações e nas nossas relações familiares. E quando eu digo familiar, não é só mãe, pai, filho, filha, não. É genro, é nora, é sogra, é avô, é avó, tá? É todos os agregados da família, é toda a família. E não somente a consanguínea, não. A universal, que é essa aqui que nós estamos hoje, a grande família do Bezerra. Então, consciente da nossa fragilidade, do perigo que os Espíritos falaram que o egoísmo impõe ao nosso progresso, Deus, em sua infinita providência, concebeu à família um elo sagrado para nós nos aproximarmos com laços de afeto, com vínculos mais profundos, porque isso é o bálsamo que dissolve, gente, as amarras do individualismo, da essência do amor. Aí, vamos chegar ao nosso tema da noite. Relações familiares. O que nos une? Olha, vamos guardar bem essa frase primeira, tá? A força do vínculo está no contato humano, o que é essencial no fortalecimento de vínculos. Mas vamos guardar isso primeiro. A força do vínculo está aqui, ó, no contato humano, no olhar, no abraçar, no escutar, no falar: oi, eu estou aqui, se precisar pode contar comigo. É o contato que nós estamos precisando. Falar,
olhar nos olhos. Porque essa reunião tem que ter afinidade e necessidade de reparos, reparar os erros do passado. E aí, então, o que é necessário para a gente fortalecer esse vínculo? Trouxemos algumas dicas. Primeiro, empatia. Escutar e compreender sem julgar. Né, Mônica? Importantíssimo em qualquer relacionamento. Familiar, afetivo, amoroso, a empatia é, eu diria, a bússola norteadora. Porque a gente não está tendo tempo ou prazo ou quer escutar as pessoas, não. É tudo correndo. E julgando também. Então, vamos começar, a partir desse primeiro item aí, começar a fazer uma reflexão, como Santo Agostinho nos pede. Agora, nesse contexto familiar, eu estou tendo empático na minha família? Ou com meus companheiros de doutrina? Ou com meus clientes? Ou lá no banco, onde chega sempre um cliente chato? Ou lá na escola, onde aquela mãe só falta me crucificar? Eu estou sendo empático? Mas é preciso escutar as pessoas e compreender sem julgar. Paciência. Essa aqui eu nem preciso de falar, porque todo mundo aqui no Bezerra é extremamente paciente. Respeita os tempos individuais, né? Mas vale a pena a gente relembrar, né? Relembrar sempre dá uma forçazinha. Então, é preciso a gente ser mais paciente e respeitar os tempos individuais. O terceiro item é coerência. Manter uma postura estável e previsível. Eu estou sendo coerente? Como é que está isso? Lá no meu ambiente familiar. E a comunicação, que, olha, começamos com empatia, vamos terminar com comunicação. Falar de forma clara e acolhedora, porque ninguém tem bola de cristal, não, né? Para adivinhar o que você quer. Então, fale de forma clara e acolhedora. Se alguém fez uma coisa com você e você não gostou, fale. Ó, aquela hora que você falou aquilo comigo, eu não achei legal. Vamos dar um ajuste nisso? Como diz a Vilma e a Fátima, né? Ajustar é preciso. Então, vamos falar mais. Falar, mas falar com caridade. Não é o que você fala, é a forma como você fala. É o tom de voz que você usa. Eu me lembro que tem uma historinha que a mãe chegou para o filho, estava estudando fora. Aí a esposa chegou para o marido e falou assim, precisamos de mandar a mesada para o filho. Aí ele fala assim, outra vez? Outro dia mesmo eu mandei esse dinheiro no banco, naquela época não tinha Pix não, viu gente? Mandava tudo pelo banco. Aí ela falou assim, ô meu bem, mas já passou mais de um mês. Já tem quase 40 dias. Com certeza ele está precisando dessa mesada lá outra vez. Olha o que ele mandou para você, olha. Ele mandou um telegrama dizendo assim, ó. Papai, mande dinheiro. Aí ele pegou o telegrama, não, ele escreveu assim, papai, mande dinheiro. Ela falou, não, amor, vou tornar a ler para você ver, ó. Ele escreveu assim, papai, vírgula. Mande dinheiro. Aí ele falou assim, é mesmo, tem razão, vou mandar, vou providenciar essa remessa lá para o nosso filho. Então, é a forma com que nós estamos nos comunicando, que também afeta os vínculos familiares. Ok? Então, os vínculos familiares se constroem no dia a dia por meio de gestos, de apoio, de afeto, de convivência. Não nascem prontos, meus irmãos, mesmo entre os parentes de sangue. É construído no dia a dia. Embora a biologia crie a possibilidade de parentesco, mas é a interação contínua que transforma parentes em família. E aí, nós temos pequenos rituais que precisamos voltar a fazer ou então fortalecer, como, por exemplo, conversar, cozinhar juntos,
praticar atividades físicas e de lazer também juntas, fortalecem o sentimento de pertencimento. A força do vínculo está no contato humano. E aí, vamos lembrar agora de uma história, de um livro, que eu acredito que todos vocês aqui já leram. Acho que o pequeno ali não, nem aquele pequeno, nem a Maria também, acho que não leram ainda não. Mas você também não deve ter lido. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Olha, O Pequeno Príncipe. Todo mundo, quem não leu, já ouviu falar dele, não já? E o conceito de cativar no Pequeno Príncipe é uma metáfora belíssima para a construção de laços profundos. Porque cativar é investir, é uma via de mão dupla. É para nutrir, para cuidar, para o que era antes era uma coisa estranha, se torne essencial e insubstituível. Assim como o laço que une o Pequeno Príncipe à sua rosa, cativar é a arte de construir, fortalecer, de preservar os vínculos que dão cor e significado à nossa existência. É, em essência, o que nos conecta uns aos outros e nos torna verdadeiramente especiais. Aí, para os pequenos ou para os adultos que ainda não conhecem essa obra, o Pequeno Príncipe, ele vivia sozinho no planeta dele. E ele cuidava de tudo, gente, mantendo tudo em ordem. Era o controlador. Ele estava acostumado a fazer tudo por conta própria. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, ele se sentia sozinho, Mônica. Ele sentia que faltava alguém em sua vida. Aí um dia apareceu a Rosa. E ela chegou cheia de exigências e de perguntas. E bagunçou o mundo dele, bagunçou a cabeça dele. Mas ele amou a Rosa. Ele achou a Rosa linda. Mas ele não sabia como é que ele ia lidar com tantas exigências. E aí, confuso, ele tomou uma atitude. Resolveu sair e procurar outros planetas, outras pessoas. E na jornada, o Pequeno Príncipe encontrou adultos que, assim como ele, também não sabiam cativar, porque estavam tão presos em suas próprias inseguranças e medos que evitavam se conectar. Mas quando ele conheceu a raposa, aí tudo começou a mudar. Porque ela ensinou para ele algo valioso: cativar. E cativar é criar laços, é aprender a se importar de verdade com o outro. É mais do que isso, gente. Porque quando você cativa, quando você cuida, você também é cuidado. Além disso, a raposa ensinou para ele que nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. E foi aí, nesse momento, que o príncipe entendeu o valor da rosa. Ela tinha ficado para trás, mas né, a ficha caiu, né? E ele entendeu o valor dela. E aí, ele percebeu que amar é muito mais do que controlar, de se proteger. Amar é estar presente, é se abrir, é enfrentar os medos e aceitar que, ao criar laços, você também cresce. E nós temos essa música, no nosso contexto espírita. É uma música pequenininha que a gente canta com as crianças, canta com adultos, e foi uma das primeiras músicas que nós conhecemos no Cancioneiro Espírita. Aí eu queria que nós cantássemos juntos agora. A comunicação é essa, é para a gente aprender que cada um de nós tem uma rosa na nossa existência, tá? Para a gente aprender a valorizar essa rosa, né?
e aprender a cativar uns aos outros. E é fácil cativar. Quando você se permite, quando você se abre, fica tudo muito fácil. É também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Tu tão só entre homens de bem, vou tentar cativar. Viver perto de alguém, vou tentar cativar. Viver perto de alguém. Muito obrigada pela colaboração. Vamos nos preparar para fazer o coral para o Natal, né? Estou em maio, estou pensando em Natal já, viu, Maria? Olha só. Mas aí, gente, continuando a nossa reflexão da noite, o que acontece agora? João, no capítulo 19, versículos 26 e 27, escreveu o seguinte: ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. E ao discípulo: eis aí a sua mãe. Gente, daquela hora em diante, o discípulo a levou para sua casa, estamos falando de Maria. Cuidou dela, conviveu com ela, cativou até ela retornar para a casa do Pai. Então, preservar os vínculos familiares é construir pontes que vão nos ligar para a eternidade, garantindo que o amor que hoje nós estamos semeando floresça em futuras existências, num contínuo progresso rumo à perfeição. E aí, pensando nisso, né? A gente sabe que existe outra família, como Kardec acabou de falar. E na visão espírita, a família universal, que somos nós aqui agora, representa a compreensão de que toda a humanidade é formada por uma única família, unida por laço de fraternidade, que é uma origem divina. E essa família universal transcende os laços de sangue. A doutrina espírita nos ensina que o lar é uma escola de evolução e reparação, onde espíritos afins ou reencarnados se reúnem para dissolver e para desenvolver o amor, o perdão e a tolerância e dissolver o ódio, a antipatia. Chico nos dizia: não temos a melhor família, temos a família necessária para a nossa evolução. Então, a verdadeira família é espiritual, formada por laços de afinidade, de amor, e que persistem além da morte. Segundo a doutrina espírita, o conceito de família universal nos convida, então, nós já sabemos disso, a gente está só lembrando, relembrando, a entender que o acolhimento e o amor que dedicamos aos familiares consanguíneos, a todos vai superando o egoísmo. Enquanto a família corporal é unida pelo sangue, a família universal ou espiritual é conectada por vínculos que persistem antes, durante e após a encarnação. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec explica que Deus estabelece os laços de família para que os homens aprendam a amar-se como irmãos, sendo este o ensaio para a fraternidade universal. E Emmanuel nos diz: a família consanguínea é o primeiro degrau. O laço definitivo da família universal é o amor. Aquele amor que não faz distinção e que segue o exemplo de Jesus, que chamava todos de mãe e irmãos, aqueles que faziam a vontade de Deus. Enquanto os laços corporais são frágeis e se extinguem com a matéria,
os laços de família universal são duradouros e se fortalecem com a purificação da alma. A convivência familiar desafiadora oferece a cada um de nós oportunidade para exercitarmos a paciência, a tolerância e o perdão. Vamos pensar nisso. A paciência, a tolerância e o perdão. Vamos pensar e vamos executar enquanto temos tempo. Que nós possamos desatar os laços de antagonismo passado. Já deu? Acho bonitinho aquele vídeo da menininha que fala assim, 1, 2, 3, deu, chega. Então chega, nós já sabemos. A hora de colocar em prática, pô, né? E por isso, nós vamos cantar mais uma vez. Tim e Vanessa, Família Universal. Daqui um pouquinho, porque agora o resumão. Que a compreensão desses propósitos mais elevados nos... Jesus, fiz o trem errado, vou voltar. Não posso mexer com isso. Que a compreensão desses propósitos mais elevados nos ensine, nos inspire a nutrir e valorizar cada membro de nossa família, reconhecendo neles a presença divina. Cada membro, Severino. Gabi, cada membro. Aquelas pedrinhas de sapato que a gente precisa amaciar com um sorriso, com a paciência, com a tolerância, com o perdão, tá? Agora sim, Tim e Vanessa. Família universal. Então, concluindo, família é projeto de Deus. Foi a primeira igreja criada. Por isso, aquele vínculo forte não nasce do sangue, nasce do amor em ação, como Paulo disse. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada sou. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Em casa, a gente ama de verdade ou vira só gente morando juntos. E como bem coloca Allan Kardec, os laços de família não se destroem pela morte. Ao contrário, tornam-se mais fortes. Os espíritos se unem pelos laços de família para que aprendam a se amar como irmãos. Então, nossa missão é essa, gente. Transformar a casa numa escola de amor. Uma escola de amor. Que cada um possa dizer um bom dia com caridade. Que cada perdão seja emoção e seja oração. Que cada refeição seja partilha. E aí nós pedimos, Senhor Jesus, para que Ele possa nos dar ouvidos atentos para escutar com o coração. E palavras de amor para construir, não para dividir. Que eu seja sempre ponte e não muralha. Que Jesus nos ensine a obediência no amor. E que Maria nos ensine o serviço silencioso. E que, como nos ensinou Paulo, o amor jamais acabe. Que seja esse amor que conduza nossas famílias hoje e sempre. Os vínculos não se sustentam só com espaço humano. Não basta morar juntos. É preciso rezar junto. Vir juntos à casa espírita. Viajar juntos, sofrer juntos. Não basta dar presente, é preciso ser presença, como Deus é, presença em nossas vidas, constante. Então, nossa missão é essa, transformar a casa numa escola de amor, família, reencontro e resgate. Vínculo não é sobrenome, não. É decisão diária de permanecer. Eu espero que a nossa reflexão da noite tenha feito a gente
tentar dar uma sacudida, mesmo que seja de leve, para a gente repensar como é que estamos nas nossas famílias. André vai distribuir uma lembrancinha em nome da nossa casa com o pirulito. E o pirulito tem forma de coração, para vocês não esquecerem. Tá bom? Isto. Agradeço a Jesus, a direção da casa, a oportunidade que nos deu, e que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos levar os ensinamentos da noite. Vou fazer um diet para você, tá, Joaquim Cesário? Eu vou providenciar um diet para você. Você vai ler só a mensagem. O pirulito você não pode, porque não é diet. Mas eu te prometo que eu fico te devendo essa, tá bom? Gratidão, meus irmãos, paz e luz para todos nós. É muito bonito, tia Sé. Eu falo, quando as pessoas conversam, que a gente está conversando, eu falo que nós, do Bezerra, nós somos uma família. É um por todos e todos por um. Então, eu considero a família Bezerra minha família também. Então, é mais uma família que a gente tem, não é? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus por um momento tão importante como esse, onde todos nós estamos unidos num pensamento de amor, de paz, e pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos dê, na semana que vai começar, a paz no nosso coração, na nossa mente, e que possamos fazer o melhor que pudermos em favor de nós e de todos que estiverem à nossa volta. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos envolver e continuarmos todos juntos nessa família que nós temos com o Dr. Bezerra, com os amigos espirituais que aqui se fazem e com todos que aqui comparecem. Que Jesus possa nos iluminar para que possamos voltar para os nossos lares, envolvidos nessas vibrações de amor, de paz e de equilíbrio. Que assim seja.